Olá pessoal, nas etapas anteriores nós fizemos o registro do endereço do nosso site e também já fizemos a assinatura do nosso servidor de hospedagem. Nessa etapa, a etapa de número 3, nós vamos fazer a instalação do WordPress. Essa instalação ela é feita em 4 passos. O primeiro, nós vamos fazer o download do WordPress. Depois, nós vamos enviar os arquivos para o nosso servidor. Depois nós vamos criar, configurar o nosso banco de dados e por fim nós vamos seguir o próprio passo a passo do WordPress para finalizar a instalação. Então, para começar, nós vamos baixar os arquivos do WordPress do site do WordPress Brasil. Você pode digitar no Google WordPress espaço Brasil para encontrar o site. Logo na página inicial, nós temos aqui o botão de download. Então vamos iniciar o download. Pronto. É importante que a gente baixe do WordPress Brasil, porque nesse caso ele já vem com a tradução para o português. Uma vez baixado o arquivo zip com os arquivos do WordPress, nós temos que enviar esses arquivos para o nosso servidor. Para isso é necessário instalar um programa FTP. No nosso curso WordPress Pro, nós vamos utilizar do FileZilla. Eu coloquei o link de download no material complementar dessa aula. A gente utiliza o FileZilla porque ele é gratuito e também ele é relativamente fácil de instalar e de utilizar. Vamos entrar então lá no site do FileZilla. Vamos clicar em Download. Veja aqui que eu vou selecionar no meu caso Windows e também 64 bits. Vou mandar instalar, avançar e pronto. Agora, temos que conectar ao nosso servidor para enviar os arquivos do WordPress. Lembra que quando você se cadastrou no servidor de hospedagem, você recebeu os dados do painel de controle? Então, é com esses mesmos dados que iremos conectar agora pelo FileZilla. Vamos abrir o FileZilla. Aqui nós vamos fazer uma conexão rápida. Nós temos que formar 3 campos. O primeiro deles é o host. O host nós vamos preencher da seguinte maneira. Nós vamos colocar ftp. O endereço do nosso site. Nesse caso, sem o www. Por exemplo, meu site em wordpress.com.br. O host FTP vai ser ftp.meusitewordpress.com.br. No seu caso, vai ser ftp.seusite.com.br. Essa forma de conexão é uma convenção. Então, isso vai servir se o seu domínio for .com ou qualquer outra extensão. Os dados de usuário e senha, você vai utilizar dos mesmos dados que você utiliza para entrar no painel de controle. Provavelmente aqueles dados que você recebeu por e-mail. Então, vamos aqui mandar conectar. Veja que do meu lado esquerdo, eu tenho os arquivos que estão no meu computador. Já do meu lado direito, eu tenho os arquivos que estão no meu servidor. É muito provável que quando você faça essa conexão, nessa pasta raiz, você tem várias pastas. Então busque aí a pasta chamada public_html. Ou então uma pasta chamada www. Essas pastas é onde devem estar os arquivos do WordPress ou os arquivos referentes a qualquer tipo de site que você queira colocar no seu servidor. O nome da pasta pode até variar de um servidor para o outro, mas de uma maneira geral, ou é public.html, www, ou mesmo as duas. No caso, www vai ser nada mais do que um atalho para a pasta public.html. Aqui no meu exemplo, no vídeo, o meu servidor já está configurado para entrar direto na pasta public.html, o que muito provavelmente não será o seu caso. Então, procure a pasta public.html e entre nela. Agora que fizemos a nossa conexão FTP com o nosso servidor, nós vamos enviar os arquivos WordPress que nós baixamos. Veja que ele vem no formato .zip, então eu tenho que mandar descompactar. Também fique atento que geralmente quando a gente descompacta, costuma vir uma pasta intermediária. O que nós vamos enviar são necessariamente todos os arquivos, não essa pasta intermediária. Então eu vou
dentro do FileZilla, navegar até onde eu extraí esses arquivos e mandar para a nossa pasta public_html. Terminamos de enviar os arquivos para o servidor. É hora então do passo 3, que é criar o banco de dados. A criação do banco de dados ela é feita pelo painel de controle. Geralmente os servidores têm utilizado do cPanel. Para acessar o cPanel, geralmente é o endereço do seu site /cPanel. De qualquer forma, leia o e-mail que você recebeu ao cadastrar no servidor. Lá vai ter as instruções de como que se faz para acessar o painel de controle e por lá criar o banco de dados. Uma vez que eu entrei no cPanel, eu vou pesquisar aqui a opção chamada Banco de Dados MySQL. Vou entrar aqui nessa opção e logo vou ter aqui a parte de criar um novo banco de dados. Digito então o nome e mando criar. Uma vez criado o banco, eu tenho que criar agora um usuário. Mesmo mecanismo. No caso do usuário, eu vou informar o nome do usuário e é preciso também uma senha. Lembre-se de anotar a senha, pois nós vamos precisar dela no próximo passo. Criamos o banco de dados e criamos também o usuário. Agora eu tenho que atribuir esse usuário que eu criei para o meu banco de dados. Logo embaixo vai ter a opção de adicionar o usuário ao banco de dados. Seleciono então o meu banco de dados. Seleciono também o usuário que nós acabamos de criar. Vou mandar adicionar. Agora nessa próxima tela, eu vou selecionar todos os privilégios e mandar fazer alterações. Pronto. Essa foi talvez a parte mais complicada desse processo de instalação do WordPress. Alguns servidores eles já vêm com o banco de dados criado. E nesse caso, eles costumam enviar os dados de acesso ao banco de dados por e-mail, naquele e-mail de boas-vindas. Se esse for o seu caso, de repente não haja necessidade de criar um novo banco de dados. Você pode utilizar do banco de dados que já foi criado e provavelmente eles vão ter enviado a senha junto com esse e-mail. Agora que acabamos esse passo, que é a criação do banco de dados, vamos agora para o último passo. Esse último passo talvez seja o mais simples, porque nós vamos seguir o próprio passo a passo do WordPress para terminar a instalação. Acesse a página inicial do seu site. Veja que será aberta uma página do WordPress. Essa página é a página de instalação. Clique em Vamos lá. Nessa primeira parte, nós vamos informar os dados de conexão com o banco de dados. Os mesmos dados que nós acabamos de criar lá no cPanel. Aqui nós temos que informar o nome do banco, o nome do usuário, a senha do usuário. No campo servidor de banco de dados pode manter localhost. E no campo prefixo da tabela também pode manter o valor padrão. Clicamos em enviar. Na próxima tela, o WordPress irá informar se esses dados estão corretos e se é possível prosseguir. Aqui eu vou clicar em instalar. Nessa última tela, eu informo o título do meu site e vou criar também um usuário para ser o administrador do WordPress. Veja bem, esse usuário não tem nada a ver com aquele usuário do banco de dados. Esse usuário ele é em relação ao administrador do painel do WordPress. É no painel onde nós inserimos o conteúdo. Lembre-se também de não colocar usuários e senhas fáceis, do tipo admin e senha 123. Também informe qual que será o e-mail do administrador. E caso você não queira que seu site seja indexado por site de busca, então você desmarca a última opção. Clique em instalar o WordPress. Terminamos a instalação. Vamos voltar agora para a página inicial. Veja que o WordPress já está instalado. Esse é o tema padrão dele. Para acessar a administração, acesse via /wp-admin. Você vai usar o mesmo login e senha que você criou naquele passo a passo da instalação do WordPress. É nesse painel de administração
onde nós fazemos a gestão do conteúdo do site, o tema, os plugins e tudo mais que o WordPress oferece. Eu sugiro agora que você dê aí uma rápida navegada só para conhecer um pouco das opções que o WordPress oferece. Você não precisa se preocupar com o conteúdo, com os plugins, pois nós teremos uma etapa espacialmente para cada um desses tópicos. Terminamos a instalação do WordPress. Vamos recapitular o que nós fizemos nessa etapa. O primeiro passo foi baixar o WordPress. Nós baixamos do site do WordPress Brasil, pois lá já vem com as traduções para o português. Depois, nós enviamos os arquivos para o nosso servidor via FTP, utilizamos o FileZilla. Depois, nós criamos o nosso banco de dados. E por fim, seguindo o próprio passo a passo do WordPress, nós terminamos a instalação. Na próxima etapa, nós vamos melhorar a cara do nosso site. É lá que eu vou ensinar um segredo que eu já utilizo há algum tempo em meus sites, que é o que faz que eles tenham a aparência de um site profissional. É com esse segredo e com outros que eu vou passando a cada etapa que nós vamos conseguir montar sites com aparência profissional em poucas horas. Então, até a próxima aula!